A Red Bull está prestes a enfrentar o maior desafio de sua história na Fórmula 1, e o que acontecer em 2026 pode determinar se Max Verstappen permanece na equipe ou se procura novos horizontes. Christian Horner acabou de fazer declarações que deixaram o paddock da Fórmula 1 em polvorosa, e o que ele disse sobre a Mercedes pode ter consequências devastadoras para todo o grid. Vamos começar pelo básico. A partir de 2026, a Fórmula 1 terá novas regulamentações de motor, e essa mudança é tão radical que pode virar o campeonato de cabeça para baixo. Enquanto Mercedes, Ferrari e Honda continuam com seus motores tradicionais, a Red Bull decidiu apostar todas as suas fichas em algo completamente novo: desenvolver seu próprio motor através da Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford. Mas aqui está a questão que ninguém quer falar abertamente. Será que a Red Bull não mordeu mais do que consegue mastigar? Porque uma coisa é dominar a categoria com motor Renault e depois Honda. Outra completamente diferente é criar um motor do zero e competir contra gigantes que fazem isso há décadas. O próprio Christian Horner admitiu que a pressão é enorme. E quando o chefe da Red Bull admite pressão, você sabe que a coisa está séria. Mas foi o que ele disse sobre a Mercedes que realmente chamou a atenção e pode ter criado uma rivalidade ainda maior entre as duas equipes. Horner foi direto ao ponto. Seria embaraçoso para a Mercedes se a Red Bull, uma estreante no desenvolvimento de motores, chegasse na frente deles em 2026. Essa declaração não é apenas uma provocação, é uma declaração de guerra disfarçada de humildade. Pense bem, a Mercedes tem décadas de experiência no desenvolvimento de motores para a Fórmula 1. Eles dominaram completamente a era híbrida de 2014 a 2020, conquistando 8 títulos consecutivos de construtores. Tem uma das equipes de desenvolvimento mais experientes e bem financiadas do mundo. E agora Horner está dizendo que seria embaraçoso para eles perder para uma equipe que está literalmente começando do zero. Mas por que Horner faria uma declaração tão ousada? A resposta está na estratégia psicológica e no que realmente está em jogo aqui. A Red Bull não está apenas desenvolvendo um motor, está apostando o futuro da equipe e, principalmente, a permanência de Max Verstappen. E falando em Max Verstappen, aqui está o elefante na sala que todos fingem não ver. O tetracampeão mundial tem contrato com a Red Bull até 2028, mas isso não significa nada se a equipe não conseguir dar a ele um carro competitivo. Os rumores sobre conversas entre o campo do Verstappen e a Mercedes não são apenas especulação da imprensa, são realidade. A situação é ainda mais delicada, porque Verstappen estará em uma posição única em 2026. Ele poderá observar qual fabricante de motor saiu na frente com as novas regulamentações antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro para 2027 em diante. É uma posição estratégica perfeita para um piloto, mas um pesadelo para qualquer chefe de equipe. Imagine a seguinte situação. É março de 2026, primeiro grande prêmio da temporada, e o motor da Red Bull Powertrains está claramente atrás da Mercedes, Ferrari ou outros fabricantes. Verstappen, que está acostumado a lutar por vitórias e títulos, de repente se vê brigando por pontos no meio do pelotão. Quanto tempo você acha que ele aguentaria essa situação? Horner sabe disso melhor que ninguém. Por isso, sua declaração sobre a Mercedes não é apenas bravata, é uma tentativa de criar expectativas controladas. Ao dizer que seria embaraçoso para a Mercedes perder para eles, ele está simultaneamente baixando as expectativas para a Red Bull e aumentando a pressão sobre seus rivais. A Red Bull está desenvolvendo seu motor sob regulamentações completamente novas, o que significa que todas as equipes estão, em certa medida, começando do zero. Porém, fabricantes estabelecidos como Mercedes, Ferrari e Honda
tem vantagens enormes em termos de experiência, recursos e conhecimento acumulado. A Red Bull investiu centenas de milhões de dólares na Red Bull Powertrains, contrataram dezenas de engenheiros especialistas, muitos deles vindos de outros fabricantes de motor, e criaram uma infraestrutura completamente nova. Mas investimento não garante sucesso, principalmente em algo tão complexo quanto um motor de Fórmula 1. Aqui está onde a estratégia de Horner fica ainda mais evidente. Ele mencionou que ter chassis e motor sob o mesmo teto será uma vantagem enorme. Engenheiros de chassis conversando diretamente com engenheiros de motor, otimização de packaging, comunicação instantânea entre departamentos. Isso não é apenas teoria. É exatamente assim que a Mercedes dominou o início da era híbrida. Mas Horner também foi realista sobre os prazos. Ele admitiu que talvez 2026 não seja o ano em que a Red Bull estará na frente, mas que 2027, 2028 e anos seguintes serão quando o investimento realmente pagará dividendos. E aqui está o problema. Max Verstappen vai esperar tanto tempo? A Fórmula 1 atual é implacável. Pilotos no auge de suas carreiras não têm tempo para projetos de longo prazo se isso significar anos sem lutar por títulos. Verstappen está com 27 anos, no auge absoluto de sua carreira, e cada temporada que passa sem um carro competitivo é uma oportunidade perdida. Por isso, as conversas entre o campo do Verstappen e a Mercedes fazem tanto sentido. A Mercedes tem motor próprio, experiência comprovada, e estará desesperada para voltar ao topo depois de anos difíceis. Lewis Hamilton está saindo, eles precisam de um novo líder, e Verstappen seria a escolha óbvia. Mas a Red Bull também tem trunfos importantes. Eles mostraram nas últimas temporadas que sabem como criar carros vencedores. Tem uma cultura de equipe excepcional, um ambiente de trabalho que Verstappen claramente aprecia, e Adrian Newey, que mesmo saindo da equipe, deixou uma base sólida de conhecimento aerodinâmico. O que torna essa situação ainda mais fascinante é que a Fórmula 1 está estabelecendo mecanismos de compensação para fabricantes que ficarem para trás. Mais tempo de teste em bancada, orçamentos extras para desenvolvimento, regras que tentam equilibrar o campo de batalha. Isso poderia ajudar a Red Bull se eles realmente começarem atrás em 2026. Mas aqui está a questão fundamental. Será que esses mecanismos serão suficientes? E será que Verstappen terá paciência para esperar que funcionem? A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos de equipes que fizeram grandes investimentos em projetos de longo prazo que nunca deram certo. Lembre-se da Honda nos anos 2000, quando voltaram como fornecedores de motor próprio. Ou da Toyota, que gastaram bilhões e nunca conseguiram vencer uma corrida. Mesmo a Mercedes levou anos para acertar seu motor híbrido, e eles tinham décadas de experiência prévia. A declaração de Horner sobre ser embaraçoso para a Mercedes também revela algo sobre a mentalidade da Red Bull. Eles não estão apenas entrando nesse projeto esperando ser competitivos. Estão entrando esperando vencer. E essa mentalidade pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. O timing de tudo isso também é crucial. As novas regulamentações de 2026 não são apenas sobre motores, são sobre todo o conceito dos carros. Aerodinâmica, combustíveis sustentáveis, componentes elétricos, tudo estará mudando simultaneamente. Isso significa que mesmo fabricantes estabelecidos enfrentarão desafios enormes. Mas a Red Bull estará enfrentando esses desafios enquanto também tenta dominar uma área completamente nova para eles. É como tentar aprender a dirigir enquanto também constrói o carro. Possível, mas extremamente arriscado. Verstappen está observando tudo isso de perto. Ele sabe que sua decisão sobre onde correr a partir de 2027 pode definir o resto de sua carreira. Ficar na Red Bull
e apostar no projeto de longo prazo? Ou ir para uma equipe com motor estabelecido e chances mais imediatas de sucesso? A resposta pode depender não apenas do desempenho do motor da Red Bull Powertrains, mas também de como outros fabricantes se adaptarão às novas regulamentações. Se a Mercedes tropeçar na transição, de repente a Red Bull não precisará ser perfeita, apenas melhor que a concorrência. No final das contas, a declaração de Horner sobre ser embaraçoso para a Mercedes revela muito sobre a confiança da Red Bull, mas também sobre a enormidade do desafio que eles enfrentam. Eles não estão apenas construindo um motor, estão apostando o futuro da equipe e tentando manter o melhor piloto do mundo. Será que conseguirão? Será que a Mercedes realmente ficará embaraçada se a Red Bull chegar na frente? E mais importante, Max Verstappen ficará para ver como essa história termina? Uma coisa é certa: 2026 será um dos anos mais decisivos da história recente da Fórmula 1. O que você acha? A Red Bull está sendo corajosa ou inconsequente ao apostar tudo em seu próprio motor?